Mas foi naquele momento, daquele aviso, que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. E cada uma foi fazendo a sua tarefa. Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe um vasinho de flores para colocar na calçada. Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável. E foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Bem no finalzinho do dia, apareceu um viajante. E aquele homem passou ali, olhou para aquela rua, observou as crianças e achou aquele ambiente muito agradável. O viajante disse que precisava descansar um pouco. Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. E aquele viajante sentou ali. O homem começou a contar algumas histórias e as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. Aquele viajante era realmente muito diferente, muito especial e dava toda a atenção para os meninos e as meninas também. Mas foi naquele momento, daquele aviso. Mas foi naquele momento, daquele aviso. Mas foi naquele momento, daquele aviso. Mas foi naquele momento, daquele aviso, que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. Que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. Que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. Que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. E cada uma foi fazendo a sua tarefa. 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 Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe. E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe. E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe. E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe um vasinho de flores para colocar na calçada. Mãe, um vasinho de flores para colocar na calçada. Mãe, um vasinho de flores para colocar na calçada. Mãe, um vasinho de flores para colocar na calçada. Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável. Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável. Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável.
Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável. E foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, e foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, e foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, e foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Bem no finalzinho do dia, apareceu um viajante. 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 E aquele homem passou ali. 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 Olhou para aquela rua, observou as crianças. Olhou para aquela rua, observou as crianças. Olhou para aquela rua, observou as crianças. Olhou para aquela rua, observou as crianças e achou aquele ambiente muito agradável. 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 O viajante disse que precisava descansar um pouco. 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 Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. E aquele viajante sentou ali. 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 O homem começou a contar algumas histórias. 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 E as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. E as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. E as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. E as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. Aquele viajante era realmente muito diferente, muito especial. 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 E dava toda a atenção para os meninos e as meninas também. E dava toda a atenção para os meninos e as meninas também. E dava toda a atenção para os meninos e as meninas também. E dava toda a atenção para os meninos e as meninas também.
Mas foi naquele momento, daquele aviso, que aquelas crianças perceberam que precisavam mudar de atitude. E cada uma foi fazendo a sua tarefa. Começaram então a limpeza naquela rua. Tinha até uma lixeira do lado. As crianças poderiam colocar seus lixos ali, não é mesmo? E quando elas terminaram a limpeza, uma das meninas pediu para sua mãe um vasinho de flores para colocar na calçada. Aquela rua ficou muito enfeitada, muito agradável. E foi assim o dia daquelas crianças. Mas, infelizmente, elas esperaram o dia inteiro e nada do rei aparecer. Bem no finalzinho do dia, apareceu um viajante. E aquele homem passou ali, olhou para aquela rua, observou as crianças e achou aquele ambiente muito agradável. O viajante disse que precisava descansar um pouco. Então as crianças trouxeram para ele um barril velho. E aquele viajante sentou ali. O homem começou a contar algumas histórias e as crianças também tiveram oportunidade de contar suas histórias. Aquele viajante era realmente muito diferente, muito especial e dava toda a atenção para os meninos e as meninas também.